Olá, sou a professora Isilda e hoje nós trataremos de um assunto importante para qualquer engenheira ou para qualquer engenheiro. O assunto é materiais de engenharia. Por que estudar os materiais de engenharia? Todo engenheiro ou toda engenheira está interessado nos materiais que lhes são disponíveis, quer seja uma ponte, um computador, um veículo espacial ou automóvel, deve ter um profundo conhecimento das propriedades características e do comportamento dos materiais que vai utilizar. Quantos materiais diferentes existem? Entre 40 mil e 80 mil materiais diferentes, contando as variantes de tratamento térmico e composição de cada material. Como escolher? Quais os critérios que uma engenheira ou um engenheiro devem adotar para selecionar um material entre tantos outros? Em primeiro lugar, devem caracterizar quais as condições de operação às quais serão submetidos o referido material, levantar as propriedades requeridas para tal aplicação, saber como esses valores foram determinados e, finalmente, quais as limitações e restrições quanto ao uso dos mesmos. A segunda consideração na escolha do material refere-se ao levantamento sobre o tipo de degradação que o material sofrerá em serviço. Por exemplo, elevadas temperaturas e ambientes corrosivos diminuem consideravelmente a resistência mecânica. Finalmente, a consideração talvez mais convincente é provavelmente a econômica. Qual o custo do produto acabado? Um material pode reunir um conjunto ideal de propriedades, porém com um custo elevadíssimo. Em raras ocasiões, o material reúne uma combinação ideal de propriedades, ou seja, muitas vezes é necessário reduzir uma em benefício da outra. Este tipo de circunstância exige que se estabeleça um compromisso razoável entre duas ou mais propriedades. A classificação tradicional dos materiais é geralmente baseada nas estruturas atômica e química. São os seguintes os materiais de engenharia: metais, cerâmicas, polímeros, compósitos, semicondutores e biomateriais. Metais. Materiais metálicos são geralmente uma combinação de elementos metálicos, ligas metálicas. Os elétrons desses materiais não estão ligados a nenhum átomo em particular e, por isso, são bons condutores de calor e de eletricidade. Têm aparência lustrosa quando polidos. Geralmente são resistentes e deformáveis. São muito utilizados para aplicações estruturais. Aqui está a tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos químicos são colocados em ordem crescente dos seus números atômicos. Número atômico é o número de prótons do núcleo de um átomo. É o que caracteriza átomos de um mesmo elemento químico. Nós encontramos os átomos dos metais colocados na parte esquerda da tabela periódica. Os semimetais separam a tabela periódica em dois grupos: os metais e os ametais e os gases nobres. Os gases nobres ficam colocados logo à direita da tabela periódica. O hidrogênio não faz parte de nenhuma classificação dentro da tabela periódica. Cerâmicas. Materiais cerâmicos são geralmente uma combinação de elementos metálicos e não metálicos. Geralmente são óxidos, nitretos e carbetos. São geralmente isolantes de calor e de eletricidade. São mais resistentes a altas temperaturas e a ambientes severos que metais e polímeros. Com relação às propriedades mecânicas, as cerâmicas são duras, porém frágeis, e em geral são leves, com o significado de pouco densas. O termo cerâmica vem da palavra grega kerâmicos, que significa matéria-prima queimada. As propriedades das cerâmicas são obtidas a partir de tratamentos térmicos a temperaturas elevadas. Exemplos de materiais cerâmicos são argila, cimento e vidro. Temos agora um quadro
que nos apresenta a comparação entre dois materiais, o alumínio, Al, e a alumina, Al2O3. O alumínio é um metal comum e a alumina é um material cerâmico. O ponto de fusão do alumínio é de 660 graus Celsius, já o da alumina é de 2050 graus Celsius, sendo ela um material refratário. O alumínio tem alta ductilidade e a alumina é um material frágil. Ductilidade é a capacidade do material de se deformar sob ação de cargas antes de se romper. Daí sua grande importância, já que essas deformações constituem um aviso prévio à ruptura final do material, o que é de extrema importância para prevenir acidentes em uma construção, por exemplo. Fragilidade é o oposto à ductilidade, é a característica dos materiais que rompem bruscamente, sem aviso prévio, um dos principais fatores responsáveis por diversos tipos de acidentes ocorridos em pontes e navios. Materiais cerâmicos podem ser divididos em tradicionais, que são aqueles de baixa tecnologia, como, por exemplo, louças, tijolos refratários, e cerâmicas avançadas, utilizadas em aplicações eletroeletrônicas, térmicas e mecânicas, como, por exemplo, o diamante, o óxido de zircônio e o óxido de alumínio, etc. Na tabela periódica, os materiais cerâmicos são constituídos basicamente pela combinação de um dos 5 elementos não metálicos, que são carbono, fósforo, nitrogênio, oxigênio e enxofre, e os metais ou semimetais, como boro, silício, germânio e antimônio. Metais são cristalinos. Seus átomos constituintes são empilhados em um padrão regular e repetitivo. Muitas cerâmicas são cristalinas. Há cerâmicas não cristalinas, nas quais os átomos são empilhados em padrões irregulares, aleatórios, como os vidros. Polímeros. Polímeros são, geralmente, compostos orgânicos baseados em carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos. São constituídos de moléculas muito grandes, denominadas macromoléculas. Tipicamente, esses materiais apresentam baixa densidade e podem ser extremamente flexíveis. Materiais poliméricos incluem plásticos e borrachas. Sintéticos ou não, os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de pequenas e simples unidades químicas denominadas monômeros. Hidrogênio, carbono, silício, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro são elementos associados aos polímeros comerciais. Muitos deles são simplesmente compostos de carbono e hidrogênio, como o polietileno. Há polímeros denominados termoplásticos, outros termorrígidos e outros denominados elastômeros, que são as borrachas. Os termoplásticos podem ser repetidamente conformados mecanicamente, desde que reaquecidos. Eles possuem uma propriedade extremamente desejável, que é a reciclabilidade. Como exemplo, nós temos o polietileno, o policloreto de vinila, o polipropileno e o poliestireno. Termorrígidos são conformáveis plasticamente apenas em um estágio intermediário de sua fabricação. Possuem ou têm como resultado um produto final duro e não amolece a alta temperatura. Exemplos são as baquelites e os poliésteres. Os elastômeros ou borrachas são conformáveis plasticamente, se alongam elasticamente de maneira acentuada até a temperatura de decomposição e mantêm essas características a baixa temperatura. Exemplos: borracha natural, de estireno, de butila e de nitrila. Comparando materiais. Plásticos normalmente compartilham com os metais a propriedade mecânica desejável da ductilidade. São normalmente alternativas leves e de baixo custo com relação aos metais nas aplicações de desenho estrutural. Eles têm resistência à deformação mais baixa se comparados com os metais. Têm ponto de fusão mais baixo e reatividade química mais alta em comparação com as cerâmicas e vidros. Compósitos. Materiais compósitos são constituídos de mais de um tipo de material insolúveis entre si.
Os compósitos são desenhados para apresentarem a combinação das melhores características de cada material constituinte. Muitos dos recentes desenvolvimentos em materiais envolvem materiais compósitos. Os compósitos são compostos de algumas combinações individuais das categorias anteriores, guardando as melhores propriedades de cada um dos componentes, produzindo um material superior que cada um deles separadamente. Envolvem praticamente todos os elementos da tabela periódica. São exemplos de compósitos: fibra de vidro, que é um compósito constituído de fibra de vidro embutida em uma matriz polimérica que traz ao produto final a alta resistência à tração dos vidros, ao calor e a ductilidade dos polímeros, resultando num material forte capaz de suportar carga normal exigida de um material estrutural. Outros exemplos de compósitos: madeira, material natural com propriedades mecânicas úteis devido à sua estrutura reforçada com fibras. E o concreto, que é um compósito agregado, tanto a brita quanto a madeira reforçam uma complexa matriz de cimento silicato. Podemos verificar a evolução no uso de materiais comparando a composição de um Boeing 777 com um Boeing 787, o primeiro de 1996 e o segundo de 2008. No primeiro, aço tinha 11%, no segundo, 10%, titânio de 7%, no segundo aumentou para 15%. Compósitos de 11% no 777 passaram a ser 50% no 787. Já as ligas de alumínio caíram de 70% para 20% do modelo mais antigo para o modelo mais moderno. Outros materiais de 1% subiram para 5%. Materiais semicondutores. Os semicondutores são sólidos, geralmente cristalinos, de condutividade elétrica intermediária entre os condutores e os isolantes. Os semicondutores são, em muitos pontos, semelhantes aos materiais cerâmicos, podendo ser considerados como uma subclasse das cerâmicas. Além disso, as características elétricas são extremamente sensíveis à presença de pequenas quantidades de impurezas, cuja concentração pode ser controlada em pequenas regiões do material para formar as junções PN. Os semicondutores tornaram possível o advento do circuito integrado, que revolucionou as indústrias de eletrônica e de computadores. Exemplo: silício, germânio. Biomateriais. Biomateriais são empregados em componentes para implantes de partes em seres humanos. Esses materiais não devem produzir substâncias tóxicas e devem ser compatíveis com o tecido humano, isto é, não devem causar rejeição. Metais, cerâmicos, compósitos e polímeros podem ser usados como biomateriais. Quais são as considerações que a gente deve fazer sobre a necessidade dos materiais modernos? Materiais modernos são aqueles que apresentam alto desempenho, baixo peso e alta resistência e resistência a altas temperaturas. O desenvolvimento de materiais que sejam menos danosos ao meio ambiente e mais fáceis de serem regenerados ou reciclados são características altamente desejáveis para materiais modernos.